Olá, despertos! Vamos para a nossa 10ª lição e hoje a gente vai falar sobre a aceitação. Aceitação significa acolher sem críticas ou julgamentos. É a conscientização interior de que tudo vai bem, apesar do que esteja acontecendo fora de nós. Nessa lição, a autora ela começa contando uma história pessoal, né, de que ela sabia que ela estava sendo traída pelo marido, mas de certa forma ela se sentia impotente com aquilo, porque ela não tinha trabalho, não tinha dinheiro, não tinha onde morar, tinha 3 filhos, enfim. E ela ficava naquela luta interna com ela. E ela ensina como que a aceitação é, né? Por que a gente deve aceitar muitas vezes as circunstâncias? E a aceitação a gente vai ver que não é você entregar as coisas de mão beijada, mas é a gente apenas aceitar o que é. E ela diz o seguinte: você não precisa gostar do que está acontecendo em sua vida, mas precisa aceitar que a tal coisa, o que quer que ela seja, está acontecendo. Enquanto você não aceitar a realidade, ficará impotente para definir o que você precisa fazer. Deixar de aceitar a realidade é negar que você pode fazer uma escolha consciente. Quando você não faz escolhas, você vive a revelia e torna-se vítima das circunstâncias. Quando você não faz uma escolha, quando você não aceita, o contrário da aceitação é a resistência. Quanto mais resistência a gente cria a alguma determinada situação na nossa vida, mais difícil fica sair dela. Parece que não tem luz no final do túnel, porque a resistência ela trava todas as possibilidades. A aceitação, ela consiste em saber que apesar de tudo que está acontecendo, correrá tudo perfeitamente bem. Quando você reconhece uma coisa e a enxerga de maneira como ela é realmente, isso é aceitação. Mas também é fundamental saber que todas as nossas experiências, por piores que pareçam, são temporárias. No universo existe a lei do ritmo, que diz que o universo está em constante movimento, em constante mudança, e sempre haverão altos e baixos. Quando a gente está num momento de baixa na nossa vida, em que as coisas parecem não estar dando muito certo, em que as coisas começam a travar, é simplesmente o universo fazendo a gente sair da nossa zona de conforto e procurar evoluir. Todo ser humano tem como propósito a evolução. E quando a gente está numa zona de conforto, sem muita mudança, sem nos mexer muito, acabam acontecendo essas situações de altos e baixos para que a gente se movimente, para que a gente crie novas coisas, para que a gente se reinvente e, consequentemente, consiga evoluir. Então, tudo passa, tudo sempre vai passar. Significa que quando você sabe que uma situação é passageira, consegue lidar com ela de uma maneira mais serena. Então, quando a gente compreende essa lei do universo, essa lei do ritmo, a gente entende que quando a gente está num momento muito um caos na nossa vida, né? Quando a gente está com a vida muito turbulenta, é nesse momento que a gente deve parar, analisar e falar: ok, o universo está recalculando a rota. Para onde eu devo ir agora? Né? O que eu devo fazer de diferente? O que eu posso fazer para sobrecriar tudo isso? Para sair da minha zona de conforto e criar algo totalmente novo? É aí que a gente expande a nossa consciência, é aí que a gente dá saltos quânticos. Porque quando a gente tá tudo bem, né? Quando as coisas vão muito bem, tudo fica estável, tudo fica normal. A gente não tem uma evolução, a gente não tem ali um aprendizado. Então, os momentos de baixa na nossa vida, as circunstâncias muitas vezes que parecem dolorosas, elas são oportunidades para a gente evoluir, para a gente crescer. Aceitar as coisas não significa que você aprova o que está acontecendo na sua vida e nem significa que essas coisas não estejam tendo impacto sobre você. Aceitar significa que você consegue despir-se melhor da emoção e ter mais objetividade para enxergar o que está acontecendo de fato à sua volta. E talvez você venha até a descobrir que o que está acontecendo não tem a ver com você.
não tem a ver com a sua vida. Talvez você esteja enxergando, sentindo e mesmo sabendo que algo precisa ser feito, mas é necessário a postura emocionalmente distanciada da aceitação para que você consiga fazer uma escolha sábia. A aceitação, ela é um rito de passagem. Você passa da fantasia que você criou na sua mente como uma forma de proteção, porque muitas vezes a gente resiste, né? A gente finge não enxergar, finge não olhar para aquilo, para as sombras que estão emergindo ali na nossa vida, para aquela situação. A gente tenta passar um pano quente ali, só que aquilo ali, essa sombra, ela vai emergindo e chega uma hora que ela precisa ser aceita, ela precisa ser ressignificada. Então, é um rito de passagem. Você passa dessa fantasia que você criou na sua mente como forma de proteção para o mundo real de verdades e fatos. A aceitação é um ato de coragem, porque ela nos leva a fazer aquilo que sabemos que precisa ser feito antes de sermos forçados a fazê-lo. Se a gente não faz o que a gente sabe que precisa ser feito, né, em determinados momentos da nossa vida, uma hora ou outra a natureza ela vai nos forçar a fazer isso. E ela faz isso num momento de turbulência, de caos. Quando a gente não age em direção à evolução, quando a gente se estabelece na zona de conforto, a natureza ela dá um jeito de bagunçar a nossa vida para que a gente seja acordado, né? Para que a gente saia daquela situação e crie novas coisas. A aceitação é a essência do respeito por si mesmo e pelos outros. Quando você aceita a realidade de sua vida, demonstrando assim que se dispõe a fazer uma escolha consciente, reverencia a sabedoria, a força, a tenacidade do Espírito Divino que habita dentro de você. Quando você aceita essa essência, você está respeitando você, a sua centelha divina e todas as outras pessoas envolvidas que estão ao redor. Ao reconhecer isso, você adquire o poder de desenvolver uma estratégia de proteção sem pisar nas necessidades do outro, né? E aqui ela traz um exemplo das formigas, né? Ela fala o seguinte: você pode não gostar que surjam formigas no seu piquenique, o que não significa que você vai entregar os seus sanduíches de mão beijada para elas. Aceite que as formigas têm o mesmo direito que você tem de estar no parque e tome as devidas precauções para mantê-las longe da sua torta de maçã. A aceitação é parecida com isso. Saber que há formigas num piquenique, ou seja, você ter consciência do que está acontecendo e reconhecer que existem necessidades e circunstâncias além das suas. Sem a carga emocional da raiva e do medo e dos sentimentos de perseguição, é fácil aceitar a realidade de sua vida. Quando você aceita o que é, você se torna intensamente consciente do que não é. Quando sabe o que não é, pode começar a decidir o que vai fazer. A aceitação também exige uma boa dose de confiança e, mais ainda, de paciência. Você deve ter autoconfiança e ser paciente para saber o que fará e quais as escolhas certas. Você deverá confiar no universo e confiar que ele proporcionará tudo aquilo que for necessário para que você leve a cabo o que decidir fazer, ou seja, para que as suas escolhas sejam aceitas. Você deverá aceitar que aquilo que deseja pode não ser fácil, o que significa que precisará de uma boa dose de paciência. Às vezes a gente está numa situação de caos tão grande que a gente não consegue enxergar além. E a gente precisa entender que a lei do ritmo, ela tá o tempo todo funcionando. E quanto mais a gente resiste à situação que está acontecendo na nossa vida, mais demorado é para a gente sair daquela situação. Mais demorado é para a gente achar o final do túnel. Então, quando a gente está passando por um momento de baixa e a gente analisa aquilo como uma oportunidade de crescimento, a gente tem consciência de que aquilo ali é só um momento que vai passar e quando ele passa, o pêndulo volta de novo a crescer. Então, tudo que vem como um caos, logo depois vem algo muito bom. Sabe aquela história? Depois da chuva vem o arco-íris? É exatamente isso que acontece o tempo todo no universo. Eu tenho certeza que você já passou por uma situação muito difícil e de repente as coisas começaram a melhorar.
Então, isso funciona o tempo todo no universo. Só que quanto mais a gente resiste, quanto mais a gente não aceita as coisas na nossa vida, mais demorado é. Então, às vezes a pessoa ela fica anos ali naquela situação difícil, de sofrimento, simplesmente porque ela não soltou aquela situação, porque ela não aceitou, ou porque ela não compreendeu que aquilo ali é só um momento, que ela deve usar aquilo como um trampolim, como uma oportunidade, como uma possibilidade. E ter paciência, porque o tempo do universo não é o nosso tempo. Seja paciente quando você sentir raiva ou medo. Seja paciente quando cair na tentação de mentir para você, não aceitando a realidade. Seja paciente quando as coisas parecem estar tão erradas que jamais se ajeitarão. Faça isso para aceitar que o que é seu virá de maneira certa e no momento certo. Com paciência, admita e aceita que o que não é para você não será para você. As formigas, elas não se sentem desencorajadas quando sobem na mesa e descobrem que todas as guloseimas que você tinha ali estão cobertas com papel alumínio. Elas descem outra vez e ficam aguardando pacientemente um pedaço da sua comida cair no chão. Então, o que ela disse? Que as formigas, elas não ficam resistindo àquela situação quando elas sobem ali e vê que tá tudo coberto. Elas descem e ficam ali esperando porque elas sabem que uma hora ou outra alguma migalhinha, alguma coisinha vai cair ali e elas vão conseguir pegar. Essa é a aceitação. Não significa que você concorda com o que está acontecendo, não significa que você não vai fazer nada a respeito. Só que quando você para de brigar com as situações da vida, para de resistir, para de se lamuriar, né? Para de remoer aquilo na sua mente, você traz mais clareza, você abre a mente para compreender qual é o próximo passo, tá? E a afirmação dessa lição é a seguinte: fazei com que eu me lembre de que aceitar é um sinal de coragem. Aceitar me dá o poder de fazer uma escolha consciente. Aceitar uma situação não significa gostar dela. Escolher por medo não é aceitar. Escolher por raiva não é aceitar. Aceitar exige que eu confie em mim e no divino. Aceitar exige que eu seja paciente comigo, com os outros e com o processo da vida.